Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que os antigos, as pessoas mais velhas que viveram em épocas passadas, ainda, mesmo que mortas, têm muito a nos ensinar. Por exemplo, muitas pessoas criticam o Olavo de Carvalho por algumas besteiras que ele fala. Confesso para você que, de fato, realmente tem hora que, assim como o Caio Fábio, ele fala muitas coisas que é melhor tampar o ouvido. Mas nem de tudo a gente não tira proveito. Por exemplo, no caso do Olavo de Carvalho, você pode tirar proveito de 90% daquilo que ele fala. E no caso do Caio Fábio também você pode tirar proveito de uns 90% daquilo que ele fala, ainda que ele pratique um certo liberalismo, né, que não é convencional da Bíblia. Então, nem todo mundo é tão grande que não possa aprender, e nem todo mundo é pequeno, tão pequeno que não possa ensinar. E hoje eu trago para vocês um conhecimento do Olavo de Carvalho que eu entendi isso no âmbito da minha vida com menção e referência à Bíblia. Não é um vídeo fácil de entender, eu vou explicar no final, mas trata-se de você não só negar o sistema que você vive, mas você substituí-lo por outro. E é isso que eu venho batalhando e tentando explicar aqui para cada um de vocês. Porque daqui para frente, a sobrevivência, ela não vai ser baseada em você bater de frente contra o governo. Não dá para fazer isso, é impossível. Mas sim você substituir esse sistema por outro até certo ponto, que não dá para você viver profundamente isolado do sistema. Infelizmente, essa utopia não existe. Então é algo que eu venho trabalhando, né? Algo que sempre foi o meu sonho desde o começo, que era viver, né, em comunidade, estar presente junto com pessoas que pensam da mesma maneira que eu penso. Pessoas que têm as mesmas afinidades, têm o mesmo tipo de pensamento sobre o mundo e que desejam, né, de certo modo, se proteger do mundo. Só que, infelizmente, nós, como brasileiros, nós não fomos preparados para trabalho em equipe. Toda a educação brasileira, que foi incentivada por Paulo Coelho, foi uma educação para dividir e conquistar. Negros contra brancos, gordas e gordos contra pessoas magras, rico contra pobre, burguês contra proletariado. Então sempre foi uma educação que foi feita para dividir e conquistar. A nação brasileira ela só vai ser forte se o povo estiver unificado. E os governos sabem e eles temem que as pessoas se unifiquem, se juntem. Por exemplo, as manifestações, se tivesse o total apoio do povo, seria 10 vezes maior. E isso geraria não só um impacto social destrutivo para os políticos, como eles teriam que recuar. Então, o fato de você dividir para conquistar e gerar essa segregação de pessoas, você enfraquece o poder das pessoas. Então, não é à toa que as novelas. O que é novela hoje em dia? É falar mal dos outros, é trair, é destruir a família. Isso é novela. Então, desde cedo eles estão colocando programações preditivas na sua família para que você fale mal das pessoas. Você pode reparar a tua língua de serpente. Qualquer pessoa que chega na tua casa, passa 2, 3 dias, você fala mal. E isso é uma programação que foi feita para você odiar o seu companheiro, odiar o seu próximo. Seja dentro da família ou fora da família. Então o brasileiro já foi programado a não viver em comunidade desde cedo. E essa é a enorme dificuldade que eu encontrei para formar-se alianças. Por exemplo, tu pega o povo judeu, que é educado desde criança ao coletivo, a se ajudarem. Por exemplo, os Amish, que são uma comunidade cristã nos Estados Unidos, desde criança a se ajudarem ao coletivo. Tu pega, por exemplo, algumas ramificações do Islã, a viverem no coletivo, você vê que são pessoas fortes, são pessoas que criam um sistema forte. Por exemplo, os caras ergueram Dubai do nada, Dubai debaixo de areia. Ergueram Kuwait, que é a cidade mais próspera do mundo, debaixo de areia.
ergueram do nada. Só que quando você tem uma liderança patriarcal, você tem um coletivismo, a coisa funciona. E você tem leis e regras rígidas, as coisas funcionam. Então, o brasileiro ele sempre foi menosprezado nessa parte. E é algo que eu trago para mim, que é algo que eu queria resolver. Então, quantas pessoas que não pensam como você odeiam o governo, odeiam tudo que está acontecendo, odeiam essa cambada de vagabundo, sabem sobre o sistema, sabem sobre a vinda do anticristo, mas não se conhecem, não se comunicam. E é isso que eu tento batalhar e trazer. Trazer essas pessoas, unificar essas pessoas, gerar um certo tipo de amizade por trás dessas pessoas, para fazer com que essas pessoas se unam. Só que aí o brasileiro é o tipo de pessoa que é 8 ou 80. Quando a gente fala que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um cara colocando uma coleira no pescoço da mulher, uma bola na boca, né, pegando uma correia e enrabando e batendo na mulher. Só que submissão não tem nada a ver com isso. Submissão tem a ver com você respeitar alguém que está uma autoridade acima da sua. Você é submisso a Deus. E nem por isso Deus fica te enrabando. Então, o brasileiro é 8 ou 80. Ele não consegue compreender a palavra, o conceito da coisa. Há muito se perdeu. Então, a primeira coisa que o cara coloca na cabeça de submissão é 50 tons de cinza. Por quê? Porque ele viu isso em algum momento da vida dele e aquilo ali ficou marcado para sempre. São más lembranças. O que o Olavo de Carvalho vai falar nesse vídeo, eu não posso rodar o vídeo todo, é o seguinte, tá? Vamos colocar só em trechos para você ver, ó. Se você quer mudar o sistema, você é escravo dele. Não tente mudar o sistema. Todo mundo tenta mudar o sistema e no final o sistema o corrói. Se você quer mudar o sistema, você é escravo dele. Está vivendo em função dele. Não adianta, não tem como você, Che Guevara, Mao Tse Tung, todas essas revoluções sociais, todo mundo que tentou mudar o sistema somente alimentou cada vez mais o sistema. Ah, mas o socialismo é simplesmente você dividir os bens para todo mundo, não vai ter mais fome. É bonito no papel. Mas se você tentar revolucionar o sistema, sabe o que vai acontecer? Você vai criar um aparelho estatal muito grande que vai destruir a vida das pessoas, como está acontecendo. Toda vez que se tenta mudar alguma coisa, você só piora. Então, o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo. O importante não é mudar o sistema, é você criar um sistema para você mesmo. Por isso que eu sempre venho falando. O que Noé fez? Noé, ele praticamente se preparou para os acontecimentos. E a mão-chave de Noé era a sua própria família, sua própria linhagem, mas também tinha, né, as esposas de seu filho. E aí tu pega, por exemplo, o êxodo dos hebreus, você tinha as comunidades que sobreviveram, né, no deserto. Aí você pega, por exemplo, o que o Egito teve que fazer para sobreviver 7 anos sem plantar, 7 anos de fome, estocar. Então a Bíblia o tempo todo ela nos ensina que é necessário a gente viver, de certo modo, em coletivo e nos resguardar para as coisas que hão de vir. E principalmente se afastar das cidades. Por isso que os sistemas de mochave judaica dão certo. Agora, infelizmente, o cristão não é preparado para esse estilo de vida, a não ser que, né, infelizmente, você crie uma certa distância. Por exemplo, se você pega uma pessoa, e eu já tentei fazer uma mochave, você coloca uma pessoa a 500 metros, a 1 quilômetro de você aqui na sua propriedade, a pessoa não usa a sua propriedade, ela vai comprar dela, e ela estiver a 1 quilômetro de você, existe mais a probabilidade daquilo dar certo do que vocês dois viverem uma casa colada na outra. Muito mais. A probabilidade para dar certo é 1000 vezes mais do que unir carne. Porque o brasileiro, acima de tudo, ele é individualista, tá? Mas eu vivo no meu sistema. O seu é irreal. O que ele está falando aqui, né, é que você precisa de um novo sistema e que você precisa viver nesse sistema e que ele não se torna real para aquilo que a sociedade vê. Eles estão todos vivendo uma peça de teatro e eu saí da peça de teatro. Exato, todo mundo está vivendo a peça de teatro. É uma matrix, esse sistema é uma matrix que te escraviza, te paga mal.
prende pai de família, solta bandido. Todo mundo está fazendo parte dessa Matrix. E aí você não tem como você ir lá e vou mudar a Matrix. Não tem como. Ah, eu vou sair da Matrix. Não tem como. Você pode amenizar a situação. Por exemplo, você pode tirar 99% da Matrix da sua vida, mas 1% vai ter. Até porque o governo chega em qualquer lugar. Então você tem que amenizar, fazer exatamente observância o que fez os Amish dar certo, o que fez outras pessoas darem certo. Ou seja, eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas. Eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas. Por exemplo, como que você vai tratar os bandidos dentro da sua comunidade não tem a ver com quem está fora. Né? Como que você vai lidar com traição não tem a ver com quem está fora. As minhas motivações. Como você vai educar os seus filhos não tem a ver com quem está fora. Não são as suas. Vocês não vão compreender o que eu estou fazendo e eu estou pouco... Exatamente. As pessoas não vão compreender e dane-se elas. Vocês compreendem ou não. Então não se trata de mudar o sistema, mas de substituí-lo por outra coisa. Exatamente, não se trata de mudar o sistema. Você vai pegar um módulo, uma parte daquele sistema e falar, eu não quero viver isso aqui. Não quero viver essa realidade. Eu vou trocá-la, substituí-la por uma coisa que seja do meu interesse. Na sua esfera de existência. A partir da hora que você faz isso, você adquire um poder extraordinário. Por que você adquire um poder extraordinário? Meu irmão, porque você vai estar formando alianças. A partir do momento que você se reúne com pessoas, forma uma aliança, tem filhos, os filhos se multiplicam, casam, você vai criando um certo nível de uma chave de pessoas que se resguardam perante aquele ambiente. Você tem um poder extraordinário perante aqueles que querem impor você alguma coisa. Por isso que o governo não quer deixar que as pessoas vivam coletivo. É isso que eu venho tentando falar aqui. A sobrevivência, infelizmente, será assim daqui para frente. A humanidade está perdida. A partir do momento que a humanidade tirou a Bíblia da Constituição, das escolas, a oração das escolas, tirou o juramento presidencial, a partir do momento que se ausentou de Deus, foi o momento que a humanidade caiu em declínio, em total declínio. E isso só vem se aprofundando. Bom, essa é minha linha de raciocínio, é como eu penso e enxergo o mundo. E para mim não existe futuro no mundo onde as pessoas são cada vez mais burras e distópicas perante a própria existência. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, links aqui embaixo na descrição, se tem o meu contato pessoal, vai participar dos nossos grupos, inclusive o grupo novo de Monchado já está aberto, tá? E também, você vai aprender sobre empreendedorismo, a desatar esses amarros do sistema e prosperar nesse mar de lama que é o Brasil, tá bom? Fique na paz.